Bom dia a todos. Obrigado, primeiramente, por estarem aqui hoje, nesta manhã. E eu quero convidá-los a refletir comigo sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os aflitos. As bem-aventuranças, como acredito que a maioria aqui já saiba, fazem parte do famoso Sermão da Montanha, proferido por Jesus. Esse sermão está no livro de Mateus, capítulo 5, e é justamente com ele que o capítulo se inicia. E é interessante notar que Allan Kardec dedica capítulos específicos do Evangelho a cada uma das bem-aventuranças. Ele começa não necessariamente pela primeira da lista bíblica, mas por essa, Bem-aventurados os aflitos. E dedica, inclusive, o maior capítulo do Evangelho a esse tema. Isso porque o sofrimento, as aflições, como também podemos chamar, é um assunto muito abordado nos estudos espíritas. A gente estuda bastante o porquê do sofrimento existir, qual o seu papel na nossa vida, qual o sentido do sofrimento, qual a sua importância no nosso desenvolvimento espiritual. Então, para começarmos, quero trazer uma pequena reflexão sobre o que significa uma bem-aventurança. A palavra aventurança vem de aventura, que originalmente tem o sentido de sorte ou destino, seja ele bom ou ruim. No dicionário, a definição de sorte é circunstâncias e acontecimentos favoráveis que não dependem da vontade das pessoas que os recebem. Ou seja, é algo que acontece com você, não necessariamente algo que você conquistou com o seu próprio esforço. Portanto, um bem-aventurado é alguém que possui uma boa sorte, uma boa aventura, ou seja, alguém afortunado, feliz. Daí podemos entender a frase bem-aventurados os aflitos como felizes os aflitos, pois serão consolados, Também tem um aspecto curioso. Em inglês, a palavra usada para bem-aventuranças é beatitudes. E se procurarmos o significado dessa palavra no dicionário de inglês, encontraremos a definição de supreme blessedness, ou seja, uma bênção suprema, uma felicidade maior. Eu acho interessante como a tradução nos oferece uma outra camada de sentido. E isso pode agregar também ao nosso entendimento, Então, voltando ao Evangelho, o capítulo começa com a reflexão sobre a justiça das aflições. Kardec destaca logo de início que Jesus promete uma compensação aos aflitos. Aliás, em todas as bem-aventuranças, Jesus apresenta uma espécie de conduta moral, uma maneira de ser, e associa ela a uma recompensa. Ele diz, por exemplo, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados, e assim por diante. É claro que Jesus não está separando as pessoas em grupos do tipo, esses aqui são os mansos, esses são os misericordiosos, não. Ele está descrevendo qualidades morais que todos nós devemos cultivar. E ao final da última bem-aventurança, ele diz, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Ou seja, ele se refere àqueles que estão sendo perseguidos por estarem seguindo os seus ensinamentos. Então, esses bem-aventurados são, na verdade, aqueles que seguem os passos de Jesus, que procuram vivenciar os seus ensinamentos e agir com ética, humildade, perdão, resignação e fé. E as recompensas citadas por Jesus, segundo Kardec, são promessas que se cumprirão na vida futura. Por isso é necessário ter fé na justiça divina, uma confiança, com a confiança de que a lei de Deus é perfeita
e que muitas vezes aquilo que nos causa sofrimento é, na verdade, uma oportunidade de crescimento, de lapidação espiritual. Pois é, essas aflições podem ser tanto físicas quanto morais, né? E fazem parte da nossa jornada. Nós devemos enfrentá-las com coragem, disciplina e fé. Não para buscar sofrimento ou viver, né, miseravelmente, mas sim para compreender que existe uma felicidade maior, uma bênção suprema, né? E que ainda está por vir. Então essa felicidade plena não pertence ainda à vida atual. Pelo menos não para a maioria de nós que estamos em processo de desenvolvimento espiritual. Ela é fruto da experiência acumulada ao longo de várias existências, né? Então é natural que, ao escolhermos o caminho da mansidão, da misericórdia e do perdão, sejamos incompreendidos, né? Muitas vezes, quando perdoamos alguém que nos feriu, podemos ser julgados pela sociedade como fracos, ingênuos ou até, né, algo mais assim ofensivo até, né? Isso porque a cultura predominante ainda valoriza a vingança, né, no mundo, o individualismo, o orgulho, né, o ganho a todo custo. Mas o caminho do Evangelho é diferente. Ele nos convida a olhar com compaixão, a agir com generosidade, a pensar não só em nós mesmos, mas também no próximo e, acima de tudo, né, na nossa conexão com Deus, com uma realidade superior. A sociedade nos impõe uma certa pressão, né? E se a gente não estiver atento, se a gente, né, não estiver firme na nossa convicção, a gente pode acabar cedendo para essa pressão, agindo conforme as expectativas do mundo ao nosso redor e se esquecendo da justiça divina e dos ensinamentos que já conhecemos, né, que estudamos repetidamente. Mas eu quero, nesse momento, compartilhar com vocês um trecho do livro Jesus no Lar. Esse livro foi psicografado por Chico Xavier e escrito pelo espírito Neo Lúcio. Esse livro apresenta ensinamentos atribuídos a Jesus em momentos íntimos, dentro dos lares, conversando com as pessoas, os discípulos, né, principalmente. O capítulo que eu selecionei se chama A Razão da Dor. Nele, uma mulher questiona Jesus sobre o motivo do sofrimento. Qual é o sentido por trás da dor? E como era do costume dele, Jesus responde por meio de metáfora. Ele compara os povos e as famílias a rebanhos de ovelhas. Diz que quando os rebanhos precisam ser guiados de volta ao curral, esse caminho representa a terra, onde nós encarnamos, né? A jornada das ovelhas até lá simboliza as lutas diárias de todo, né? O retorno, né, ao curral e os desafios que precisamos enfrentar nesse caminho. Aqueles que se desviam do caminho, segundo Jesus, sentem o aguilhão. Esse aguilhão era um instrumento pontiagudo usado pelo pastor para orientar o rebanho de volta no caminho, de volta, né, ao caminho do curral, para que eles não se percam. Esse aguilhão representa os sofrimentos da vida, os sofrimentos, as angústias, as aflições que passamos. Mas é importante sabermos, entendermos que essa dor tem como motivo a proteção divina. O pastor, é claro que o pastor não fere as ovelhas por crueldade, mas para protegê-las, para que elas não se percam, não se afastem demais e acabem sendo atacadas por predadores, né? Ou simplesmente se percam do rebanho. Então a dor, nesse sentido, é uma dor
de correção amorosa, né? É uma dor necessária, mas que ensina uma disciplina para a ovelha, para ela se manter no caminho. Então essa é a metáfora que ele usa para explicar o motivo da dor. E assim, né, quando a ovelha se desvia do caminho, ela recebe uma leve picada e retorna. Se persiste no erro, sentirá outras vezes aquela picada até aprender a permanecer na trilha, né? Então é uma dor educativa necessária para que não nos percamos espiritualmente. Então, Jesus também diz algo muito interessante. Ele fala que o excesso de poder favorece o abuso. Quando alguém tem muito poder ou muitas facilidades, é comum se deixar levar pelas tentações. A demasia de conforto, não raro, traz o relaxamento. Ou seja, viver sempre buscando conforto e evitando qualquer forma de sofrimento pode nos estagnar, né, impedir nosso progresso, tanto material quanto espiritual. E uma das frases mais marcantes que eu achei é: o pão que se amontoa e sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Então, essa imagem nos convida a refletir sobre os sentimentos que acumulamos dentro de nós. As mágoas, rancores, raiva, que se não forem trabalhados, podem apodrecer, virar mofo emocional, servindo de alimento a vermes. Simbólicos, é claro, doenças, perturbações espirituais, obsessões. Então esses sentimentos negativos, quando eles se amontoam dentro da gente, é como pão velho que vira mofo e alimento para verme. É importante a gente, de alguma forma saudável, manifestar os nossos sentimentos. Então por isso eu achei essa passagem tão pertinente para o tema de hoje. Quando começamos a compreender o sofrimento, a razão por trás dele, a lógica espiritual por trás da dor, então passamos a aceitar. E a partir dessa aceitação é que nasce a resignação. Resignar-se nesse contexto não é se render assim passivamente, mas é, na verdade, renunciar às próprias vontades, desejos e vaidades em nome do curso natural das leis divinas. É uma confiança, uma fé, uma confiança total, plena na lei divina, conscientes de que Deus sabe o que é melhor para nós. Nós aceitamos o que acontece ao nosso redor sem rebeldia, com um coração tranquilo, porque confiamos, temos fé na lei divina, na maneira como Deus conduz a nossa vida e toda a realidade. E se Deus nos dá oportunidades difíceis, é porque sabe que a gente tem a capacidade de superá-las. Quando nos revoltamos, acabamos desperdiçando essas oportunidades. Na verdade, é um grande desperdício. Quando nos revoltamos, quando algo acontece com a gente que a gente não acha injusto, a gente acha errado, que não deveria acontecer, a gente está perdendo a oportunidade de crescimento. Mas quando aceitamos e perseveramos no caminho correto, aí, com paciência, com resiliência, aí nós colhemos os frutos do nosso plantio, da nossa semeadura, Vemos o resultado do esforço e sentimos realização. E aí sim, sentimos a verdadeira felicidade. Felizes os aflitos, mas não qualquer aflito, e sim o aflito que compreende, que aceita e aprende. Esse será de fato consolado. E quando passamos por esse processo interior, o sofrimento deixa de ser sofrimento e passa a ser oportunidade de crescimento, de evolução, de praticar o bem.
Nosso crescimento não é algo isolado. Quando a gente cresce, as pessoas ao nosso redor crescem junto conosco, né? Evoluímos em conjunto, estamos todos interligados. Não dá para viver sozinho. Por mais que alguém tente, cedo ou tarde vai precisar do coletivo, né? A sociedade se desenvolve como um todo, né? O nosso crescimento só tem valor real quando contribui com o crescimento coletivo. Tem uma frase que eu ouvi num vídeo, foi atribuída a Chico Xavier, mas eu não consegui confirmar se a autoria é dele mesmo, mas diz assim: disciplina é a chave para a libertação. Às vezes a gente pensa que disciplina é o oposto de liberdade, né? Que disciplina significa que você vai seguir uma rotina de uma forma tão rigorosa que você vai perder a sua liberdade de fazer o que quiser, seja o que for. Mas na verdade é ao contrário. É por meio da disciplina que conquistamos a verdadeira liberdade. Quando seguimos o caminho correto, as coisas começam a fluir melhor. Tudo começa a acontecer de uma forma mais favorável para a gente quando a gente age corretamente, com frequência, com disciplina. Então, e a vida acaba nos respondendo para a gente de uma forma mais harmoniosa. E isso sim é libertador. A libertação também vem do esclarecimento, uma mente clara, sem aquela neblina da ignorância. Então, quando a mente está clara, nós conseguimos enxergar melhor a estrada à nossa frente, sabendo para onde estamos indo. E isso traz sensação profunda de liberdade. Agora, voltando à ideia de justiça, existe injustiça? A pergunta é essa: existe injustiça? Eu fui pesquisar definições e encontrei uma que dizia o seguinte, no dicionário informal: a injustiça não existe como uma coisa concreta, assim como a justiça também não. O que existem são direitos distintos que se confrontam. Quando um prevalece, dizemos que houve ou não houve justiça. Então veja, né, depende de perspectiva, do ponto de vista. A definição formal de injustiça é muito vaga, assim, não tem uma definição. Né? No dicionário fala assim, ausência de justiça. Talvez um pouco mais específica seria culpar alguém por algo que não cometeu. Mas será mesmo que não cometeu? Se considerarmos a justiça humana, podemos dizer que sim, que existem muitas injustiças no mundo. Aos nossos olhos parece haver muita incoerência. Mas se nos guiarmos pela justiça divina, vamos entender que tudo está como deve estar. Mesmo que ainda não compreendamos os detalhes do contexto espiritual por trás dessa lógica toda. Eu lembrei de um filme que eu assisti ontem. Era uma ficção científica onde as pessoas viviam em um lugar sem acesso a muitas informações, um lugar subterrâneo, enfim. E nunca tinham ouvido falar de Deus. E tem uma cena onde um personagem pergunta ao outro: o que é Deus? E o outro responde: sabe quando você fecha os olhos e pede para alguma coisa acontecer? Então, Deus é aquele cara que te ignora. Então, claro que é uma fala irônica, mas reflete bem como muitas pessoas se sentem quando não têm o entendimento espiritual. Sentem que Deus está ausente, que não responde, não ouve, não dá bola para você. Mas na verdade, talvez o que falte não seja a resposta de Deus, vinda de Deus, e sim a nossa compreensão da forma como ele responde. Porque nós temos uma expectativa de como o milagre deve acontecer na nossa vida. Mas não acontece como queremos, e sim como tem que acontecer. As coisas acontecem
da maneira que elas têm que acontecer e nós não podemos prever. Nós podemos trabalhar na gente, em nós mesmos, na nossa melhoria interior, nosso aprimoramento interior. E isso vai trazer consequências boas, mas nem as boas, tanto as boas quanto as ruins, nós não podemos prever, né? Às vezes, né, a vida não acontece como a gente quer. Então as coisas não se materializam conforme o que esperamos, mas sim, como diz o ditado, né, Deus escreve certo por linhas tortas. A verdade é que nós não temos capacidade intelectual para compreender os meios pelos quais Deus age. Muitas vezes pedimos a Deus aquilo que queremos, mas Ele nos dá aquilo que necessitamos. E essa é uma diferença essencial. Só que a maioria das pessoas ainda está, né, distante de perceber isso, de, de aceitar. Então a ideia de justiça ou injustiça também pode ser entendida como igualdade ou desigualdade, mas tudo isso é muito subjetivo, né? Por isso eu quero compartilhar com vocês um exemplo que eu criei para ilustrar. Imaginemos que um avião cai no meio do oceano, apenas duas pessoas sobrevivem, um homem de meia idade e com uma saúde fragilizada e uma jovem de 18, magra e aparentemente saudável, né? Eles estão ali, boiando em destroços, esperando por socorro. De repente, uma caixa aparece flutuando e dentro da caixa há um cacho de banana com 4 bananas. Num primeiro momento, pode parecer justo dividir, né, igualmente, 2 bananas para cada um. Mas o homem argumenta: hey, eu sou mais velho, minha saúde é mais delicada, eu preciso comer mais. Na verdade, meu médico falou que eu tenho que comer a cada 3 horas, então eu acho justo eu ficar com 3 bananas e você só com uma, porque você é jovem, saudável. E a moça responde: como é que você sabe que eu sou jovem e saudável? Você não sabe da minha vida. Eu tenho problemas nos ossos, preciso de potássio. Eu é que preciso de 3 bananas. E assim começa o conflito, né? Cada um, do seu ponto de vista, acredita estar certo. Cada um enxerga a sua própria justiça. E aí, enquanto os dois discutem, aparece um outro sobrevivente e leva todas as bananas. E vai embora com tudo. Enfim. Mas brincadeira à parte, o ponto do ponto de vista humano, a justiça é muitas vezes subjetiva, né? Relativa à percepção de cada um. Por isso, não podemos julgar as situações apenas com base na nossa visão limitada. Isso reforça também a importância da aceitação, da resignação e da capacidade de superar os sofrimentos sem se deixar abalar. No capítulo do Evangelho, Kardec fala das causas atuais e das causas anteriores das aflições. Então, o que são causas atuais? Atuais são aquelas relacionadas à vida presente, né? E as anteriores são aflições relacionadas a vidas passadas, de débitos, né, que carregamos de uma encarnação para outra. Mas observando os exemplos que Kardec traz sobre as causas atuais, eu percebo que muitos deles se encaixam em algo que hoje chamamos de autossabotagem, né? Esse é um termo moderno, muito usado atualmente. E o que é sabotar? Sabotar significa prejudicar alguém deliberadamente, né? Mas no caso da autossabotagem, esse é um ato inconsciente. A pessoa toma decisões achando que está se beneficiando, mas está, na verdade, causando a própria dor futura. Por exemplo, alguém que sabe dos riscos do cigarro, mas continua fumando em excesso, quando adoece, se sente injustiçado, mas na verdade está colhendo os frutos das suas escolhas. O mesmo vale para o álcool, para as drogas, os excessos alimentares e qualquer outro vício em geral, inclusive vícios de comportamento, né? E todos eles geram, né, consequências ainda nessa vida, sem precisar de outra encarnação. Mas esses são exemplos claros de autossabotagem. Agora, quando falamos de causas anteriores, entramos na esfera das vidas passadas. O que alguns chamam de karmas também, né? Na verdade, é a lei de causa e efeito, né? Tudo o que fazemos tem um retorno.
Então, às vezes, o efeito de uma ação não pode se manifestar na mesma vida em que foi cometida. Por exemplo, uma pessoa que comete suicídio pode, em uma encarnação seguinte, reencarnar com uma deficiência justamente na região do corpo envolvida naquele ato do suicídio. Não como punição, mas como consequência natural. Né? E por que não dizer educacional? Quantas pessoas, né, cometem crimes e acham que saíram impunes? Que nunca serão descobertas? Crime perfeito. Mas nada escapa à justiça divina. Em algum momento na vida presente ou em outra vida, aquilo retornará de forma proporcional e educativa. Eu quero compartilhar uma imagem simbólica. Muita gente conhece o efeito dominó, né? Aquele em que uma peça derruba a outra e assim sucessivamente. Mas quero ir além e juntar isso com um outro conceito, o de efeito borboleta. Porque é mais ou menos assim que funciona essa lei de causa e efeito do karma. É uma mistura do efeito dominó com o efeito borboleta. O que é o efeito borboleta? O efeito borboleta diz que ao bater das asas de uma borboleta em um lugar pode gerar um furacão em outro. Tipo, bater das asas de uma borboleta aqui pode causar um tufão lá na China, vamos supor. Então é a ideia de que pequenas ações geram grandes repercussões. Então imagine que eu aplico um golpe em alguém e roubo $1.000. Mais tarde, tenho um prejuízo de $10.000. À primeira vista, parece injusto, afinal, foi só $1.000 que eu roubei. Mas será que o impacto daquele roubo foi pequeno? Então, às vezes, pode ser que os $1.000 que tirei daquela pessoa eram o que ela usaria para pagar um aluguel atrasado e impedir que sua família fosse despejada. Com a perda, né, ela é colocada na rua com filhos pequenos. Isso pode levar a uma série de consequências: fome, marginalização, envolvimento com drogas, traumas e por aí vai. Então, o que parecia um ato pequeno desencadeou um enorme desequilíbrio na vida da vítima. E quando isso retorna para a gente pode pensar assim: meu Deus, eu mereço tudo isso só por $1.000. Mas não foram só 1.000. Foram 1.000 que causaram uma avalanche. E essa é a repercussão total que retorna para nós, né? Como aprendizado, como ajuste, como oportunidade de recomeço. Pensa bem, você planta uma semente. É só uma. A semente é uma só. Ela cresce numa árvore. Quantos frutos ela dá? Vários. Dá centenas de frutos quando ela cresce. Demora para crescer. Quanto mais demora, né, você já viu, mais injusto vai parecer. Então, se você plantou uma semente ruim, vai crescer, pode demorar, mas quando der frutos, vai dar muitos. Ruins. E se a semente for boa, os frutos serão bons. Enfim. É como a gente diz, né? Vale a pena a gente citar aqui que no Espiritismo existe aquele ditado conhecido que diz que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Não tem como escapar. Então, quando cometemos um erro, nem sempre temos plena consciência das consequências que ele vai gerar. E isso faz toda a diferença. Uma coisa é alguém fazer algo prejudicial com plena noção do impacto que aquilo terá. Outra é agir por ignorância, por falta de entendimento, sem saber o mal que pode causar. E aí que vemos os limites da justiça humana. A justiça dos homens muitas vezes não alcança a real gravidade de um ato. Só a justiça divina é capaz de mensurar com exatidão, porque só ela conhece as intenções, as circunstâncias e os desdobramentos completos de cada ação. Então isso nos convida, novamente, a refletir sobre resignação, a seguir o caminho reto, mesmo sem compreender todas as consequências de nossos atos. Às vezes,
achamos que estamos fazendo algo pequeno e inofensivo, mas aquele gesto pode desencadear conflitos enormes na sociedade. Então a ignorância pode atenuar a culpa. Sim, pode. Mas quando temos conhecimento, quanto mais conhecimento, maior a nossa responsabilidade. Por isso, não dá para julgar todos os casos da mesma forma. O erro de quem sabe o que está fazendo e tem consciência do impacto é mais grave do que o erro cometido por alguém que age sob pressão social, por falta de opções ou por uma vida marcada pela violência. Não conhecemos a história de todas as pessoas para entender o motivo por trás de cada ato. Então, na minha opinião, por exemplo, um roubo cometido por um político com plena consciência de suas ações e poder institucional na mão é muito mais grave do que o roubo cometido por alguém nas ruas que sofre com pobreza, com preconceitos e outras dificuldades sociais extremas. Aquele que tem mais consciência e conhecimento e mais recursos tem também maior responsabilidade moral. Então, quanto mais sabemos, mais somos cobrados. Isso vale tanto para a justiça divina quanto para a nossa própria consciência. Eu lembro de um palestrante que contou uma história interessante. Um amigo dele conheceu o Espiritismo, gostou muito, mas disse algo assim: olha, eu gostei, mas não vou continuar indo não. Eu gosto de festa, eu gosto de beber, eu gosto de aproveitar a vida. Não quero ficar pensando nessas coisas, se eu estou fazendo algo errado e tal. Beleza. Aí, pouco tempo depois, esse mesmo amigo voltou e confessou: não adiantou, cara. Eu fui pra balada, fui curtir, mas já estava com o conhecimento dentro de mim, já sabia. Aí bateu aquele sentimento de culpa e não tem jeito. É como se ele dissesse assim: depois que a gente vê, não tem como desver, né? Depois que a gente aprende, não tem como desaprender. E é verdade, o autoconhecimento e o esclarecimento espiritual nos transformam. Eles acendem uma luz dentro da gente. E essa luz nos guia, nos cobra e nos convida a viver de acordo com o que já sabemos. Então, é isso por hoje, né? Novamente agradeço a todos pela presença e espero que possam tirar um bom proveito de tudo que foi falado aqui hoje. Muito obrigado.